sexta atualização do Hytale acabou de chegar com um navegador de mods, 5 modos de jogo inéditos, novas estruturas e muito mais. Confira as principais novidades. Começando aqui na tela principal do jogo, que temos ali a aba de mods. Agora o Hytale possui um navegador de mods totalmente integrado, sendo possível pesquisar mods, filtrar por categoria, visualizar fotos, versões compatíveis e quantidade de downloads. Depois de instalar, os mods ficam organizados na aba Minha Biblioteca, onde podem ser atualizados ou removidos. Para ativar um mod no mundo, basta clicar no mundo para editar, ir em mods e ativar aquele que você deseja. Se for na criação do mundo, é só clicar em personalizar e ir na aba também ali de mods. Esse navegador de mods ficou sensacional, eu curti demais e tenho certeza que muita gente que tá aí me assistindo não viu a hora desse recurso chegar. Também na tela de criação de mundos temos um novo modo de jogo que define como a morte se comporta no seu mundo. São 5 opções de modo, então dá pra dizer que são 5 modos de jogo novinhos e folha pra você jogar. As opções são desligado, que é o padrão, e o comportamento normal, morreu, você renasce normalmente, morte permanente, você tem uma única vida disponível, 3 chances, que te dão 3 vidas por jogador, 9 vidas, e é aqui que começa a ficar da hora, são 9 vidas compartilhadas entre todos. Se 9 morrerem já era, não interessa a ordem. E vínculo de alma, se qualquer jogador morrer, acabou pra todo mundo que tá jogando contigo. Nos modos com múltiplas vidas, também é possível configurar a quantidade inicial de vida, e o número de vidas aparece em cima da barra de vida, bem aqui ó, do ladinho, tá vendo? E quando você esgota as vidas em algum desses modos de jogo, você entra no modo espectador. Quem morrer pode continuar ali acompanhando a aventura dos seus amigos sem ficar visível para os jogadores que ainda estão vivos e não podem, obviamente, interferir no mundo. E esse aqui é o visual do seu boneco quando tá no modo espectador. E aqui no mapa você fica com uma indicação. Este jogador é um espectador. Quem tem OP no mundo pode também utilizar o comando /spectate para entrar no modo espectador. Algo bacana também desse modo que eu acabei não mencionando anteriormente é a possibilidade de você entrar dentro do chão. Você consegue sair voando aqui pra ver o que a galera tá fazendo, né? Caso estejam construindo alguma coisa. Eita, olha só, código Dracon, isso mesmo, pessoal. Usem na hora da compra ou evolução da sua conta no Hytale. Assim eu posso continuar a produção desses vídeos aqui no canal. Muito obrigado pelo apoio de sempre, gente. E se você puder também virar membro do canal, é só clicar no botão aí embaixo. Muito obrigado a essa galera aqui, sensacional. Continua apoiando o canal. Muito obrigado. Pra você que curte jogar no controle, que teve o suporte adicionado na atualização 5, agora o Hytale possui suporte ao giroscópio, permitindo controlar a câmera inclinando o próprio controle. Controles como o DualSense e Switch Pro, por exemplo, podem utilizar esse recurso através das configurações de controle nas configurações do Hytale. Já que eu tô aqui nessa aba, se liga só que legal, tem agora uma barra de busca, dá pra encontrar qualquer config só pesquisando pelo nome. A geração do mundo recebeu grandes melhorias também, incluindo a chegada de novas versões de torres de magos em diferentes biomas. Aí ao fundo eu deixei passando no mundo super plano, que eu deixei todas que tem hoje no jogo. Algumas são familiares, outras parece que são iguais, mas não. Tem muita diferença na estrutura interna e externa. Eu fiz um vídeo dedicado a isso um tempinho atrás, eu tô deixando no card no YouTube pra você poder verificar depois. Mesmo assim, eu tô aqui de novo, né, pra mostrar pra vocês algumas coisas legais. Se eu tiver aqui a colisão, essa aqui é muito legal da Zona 3. Ela não é tão simples assim quanto parece. Deixa eu ativar aqui o brilho. Ela vai mais pra baixo e ela tem esse lago gigantesco aqui. Olha só que massa, muito legal. E ela ainda tem um baú pra esse canto aqui. Ignorem esse pedaço, porque como eu colei no mundo super plano, ela ainda continua um pouco aqui abaixo. E tem bastante aqui, ó, cristal. Várias das estruturas vocês vão ver. Tem um pedacinho às vezes embaixo. Por exemplo, essa aqui, ó, ela tem um pequeno espaço embaixo. Quase todas têm. Se eu ligar aqui a configuração, vai começar a nascer ela, ó. Aqui em cima fica um desses golems de aço, muito massa. Aqui tem um mago esqueleto. E nessa aqui, ó, tem um monte de bicho também, obviamente. É muito legal porque você consegue visualizar exatamente como é a geração aqui dos bichos. Eu gostei muito das novas torres, sério. Também envolvendo a geração de mundo, o gerador recebeu diversas otimizações para carregar regiões mais próximas mais rapidamente e utilizar menos processamento em áreas distantes. E as cores entre biomas agora podem fazer uma transição suave, evitando uma mudança brusca entre uma região e outra. E a grama não vai mais continuar se espalhando debaixo d'água. Por falar na
na água, agora ela também tem um controle dedicado à sua qualidade, mudando principalmente como a água se comporta à distância. Coloquei aí no fundo uma foto compartilhando a qualidade baixa e alta. É bem notável. De ferramentas criativas, agora é possível salvar paletas de cores no editor de paletas. Se liga só que da hora esse painel. Aqui em cima você tem o seletor de cor. Você também pode definir aqui o código hex ou ajustar individualmente os valores que compõem a cor. E aqui você pode mudar a paleta, então vamos supor que eu quero um vermelho. Ele já vai listar para mim aqui vários blocos que correspondem a essa cor em alguma medida. E aí, se eu quiser fazer um gradiente de cobre até esse cristal rosa, ele vai montar uma paleta bacana. Vai variar da sua escolha. Pensa que, por exemplo, eu posso pegar aqui um rosa. Se eu pego, por exemplo, esse bloco aqui, vamos ver como é que fica. Ah lá, já tem um gradiente mais visível. Depois que você encontra, né, uma paleta que você gosta, o que você pode fazer? Pegar ela aqui para salvar a paleta para usar depois. Prontinho. Você pode clicar em salvar. Você põe um nome para ela, né? Vermelho cobre. Salvou. E aí ela vai aparecer aqui, vermelho cobre. E o legal é que você pode acessar aqui pelo tab. Para você copiar na sua barra de item, é só clicar aqui. Aí você já vai receber direitinho os itens para você poder usar depois. Também aqui no Criativo chegaram outras duas ferramentas. Olha só, a primeira aqui, ferramenta de colorir. Quando você seleciona ela na sua mão, você pode ver aqui as opções dela. Ela tem alguns modos: gradiente, sombreamento, coloração. E a forma, né, que é padrão. E aqui você pode definir uma paleta. Isso aqui ficou muito legal, vocês vão ver que bacana. No caso do gradiente, perceba o seguinte: bem agora aqui com o botão esquerdo eu posso definir uma linha. Quando eu solto, vai aparecer aqui, né? Percebam que aqui tá mais escuro e aqui ficou um pouco mais claro. É a direção da luz. Então se eu começo a pintar com o botão direito, percebam que ali tá mais escuro e aqui tá mais claro. Como se então a luz estivesse aqui e ali não, né? Já o sombreamento tem uma propriedade um pouquinho diferente. Ele tem modos aqui: manual, que você vai definir aqui, né, os valores, automático e personalizado, que aí você pode encaixar, por exemplo, a paleta. Eu posso, por exemplo, colocar que aqui eu sou a fonte de luz. Quando eu começo a pintar, ali tá mais claro, tá vendo? Olha lá, bem claro. Então pra lá vai estar mais escuro. Olha lá, aquela parede ficou bem escuro, eu tô bem longe, mas se eu chego pertinho e começo a pintar, olha lá, já ficou claro de novo. E o último modo é de coloração, que é possível selecionar tanto o modo normal quanto combinação inteligente. Nesse caso aqui você não usa paleta, você usa aqui realmente sistema antigo, que você tem que colocar aqui os blocos. Então nesse caso aqui, se liga só, na coloração não tem nenhum mistério, na verdade é só pintando mesmo, tá vendo? Com aqueles blocos ali. Eles também adicionaram a ferramenta de ponto. Ela tá bem nessa aba aqui, ó, ferramenta de ponto. E o nome é bem autoexplicativo. Você coloca um ponto no mundo. Esse ponto, quando você clica aqui nele, você pode editar algumas informações, botar um nome nele, mudar a rotação, posição, até ir até ele. Aí você pode pensar, pra que serviria isso? Isso aqui, gente, é muito útil, na verdade, para que a galera que tá fazendo coisas com prefabs, por exemplo, possam conectar esse ponto aqui. Então, por exemplo, isso aqui pode ser aonde nasce uma criatura. É bem melhor você poder ver um ponto desse, assim, no prefab que você tá preparando, do que você ter que falar assim, tá, copia pra mim essa coordenada aqui desse bloco. Beleza, vai lá. Aí aqui não. Aqui você tem realmente uma visão de onde tá o ponto. Não só isso, né? Você pode ir lá, como eu falei, rotacionar. Então você quer que, sei lá, o jogador nasça olhando pra cima, porque no prefab que você vai estar fazendo vai estar escrito alguma coisa ali assim, ou vai ter algo aparecendo pra lá. É muito útil mesmo, achei bem interessante. E melhoraram até as ferramentas criativas que já existiam. Agora elas suportam seleções de até 16 milhões de blocos, é muita coisa. Além disso, construções muito grandes passaram a usar um novo formato compacto, diminuindo o tamanho dos arquivos. Copiar, cortar, colar e salvar essas construções também ficou muito mais rápido. Já o sistema de desfazer e refazer uma ação também passou a consumir menos memória e ganhou limite de utilização para evitar que o histórico cresça demais. Os prefabs também ganharam uma ferramenta muito útil com o comando /prefab preview, que permite que você adicione aqui na sua frente um holograma de algum prefab. Tem vários aqui que eu posso colocar para mostrar para vocês. Eu vou pegar, não dessa vez uma árvore, porque no vídeo quando eu fui demonstrar, eu pensei que isso aqui scrollava, não scrolla. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma torre. Vamos ver se tem aqui. Tower. Aí, perfeito. E eu posso definir
as camadas que vão aparecer nisso aqui. Se liga, vamos colocar que eu quero 15 camadas. Se liga, só isso? Gerou pra baixo, gerou um pouquinho pra baixo, beleza. E aí, olha só que da hora, eu posso, com esse comando, aumentar as camadas de um que tá pertinho aqui de mim, né? Então, eu coloquei 15, vamos colocar 30, o dobro. Ah lá, começou a subir. 50, vai. Ah lá, é daquela estrutura que nasce aqui, né, naqueles icebergs. Quem joga já viu essa estrutura. E isso aqui, obviamente, se sacou que é um holograma, não é real. E pra remover é só usar remove aqui, que ele remove qualquer prévia que tá aqui perto de mim. Imagina que legal, então, você usar isso aqui pra poder mostrar alguma construção sendo feita aos pouquinhos, né? Eu até comentei no meu outro vídeo que eu acho que ficaria muito legal essa função aqui do holograma, pra caso eles façam alguma coisa de progresso em dungeon. Imagina que da hora, você vê uma coisa assim subindo aos pouquinhos, mas não é real, né? Aqui é só um holograma. Mas até mesmo pra gente mostrar, ó, que da hora. O interior aqui da construção fica muito massa. E não tem, como eu falei, colisão. Então se eu desativo aqui, ó, eu caio. As áreas de ativação receberam várias novidades também, passando a reagir a muito mais ações e eventos, como por exemplo, quando um jogador usa um bloco, uma entidade morre, uma nova área de ativação é criada, um sinal é recebido e muitas outras detecções, como contagem de NPC dentro de uma área, também passaram a ser capazes de gerar criaturas, reproduzir animações, teletransportar jogadores, enviar mensagens e controlar diversas regras do ambiente, sendo possível até criar sistemas em que uma área de ativação impede construção, destruição, abertura de porta, coleta de plantação ou até permite que jogadores voem dentro dela. Tudo isso com um controle isolado de hora do dia e tempo dentro de uma área. Imagina o que o pessoal vai criar com isso. Outro sistema incrível que chegou envolve colisão sólida para entidade. Agora, jogadores podem ficar em determinadas entidades e também serem empurradas por elas. Isso abre possibilidades de criar muita coisa, de uma plataforma móvel até uma mini gincana. Olha só que da hora esse pequeno percurso aqui que eu programei. Eu fiz esse mod aqui justamente por esse vídeo e aí é bem simples. Eu imagino que vocês até conseguem imaginar. Eu tenho que pular. Opa, já errei aqui. Imagina que normalmente você vai estar fazendo isso no survival, né? Então você tem que pular aqui, olha lá, aí você tem que acertar o timing, que aquilo ali vem pra cá. Opa! Não deu. Vamos de novo. Uma hora eu consigo. Não pode ser agora, tem que ser um pouquinho depois. Não sei se eu vou acertar ali o timing. Aê! Oh, quase! Foi muito quase. Vamos lá de novo. Acho que eu vou até setar uma warp aqui. 7. Teste. Vamos lá. Ah. Vamos lá, vamos lá. Aê. Vamos lá. Opa! Ah! Ei, aí tá de brincadeira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai, agora vai. Aê! Aí agora ali tem que tomar cuidado com aquela parte ali, ó. Opa! Aqui tem que tomar cuidado que isso aqui empurra. Aí tem que vir aqui. Aí, no, quase. Vamos lá, vamos lá. Não! Ah! Nossa, eu pulei muito mais do que devia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê! De novo. Agora é pra ganhar, ó. Vamos lá, vamos lá. De novo. Epa! Aê! Finalmente! Oh, isso aqui ficou bom demais, sério mesmo. Gostei muito desse percurso. Inclusive, tenho planos de disponibilizar isso aqui lá no mup.gg, o maior servidor de Hytale do Brasil. Entra lá pra jogar com a gente. Em geral, se diverte demais. É no modo sobrevivência. Você protege seu terreno com o comando /terreno. Depois pode ir jogando de boa, explorando o mundo de mineração e aproveitando os eventos. Chega mais e joga com a gente. Não esquece de curtir e favoritar o servidor no menu de servidores. A gente tá te esperando lá. E também te esperando nessa atualização 6, temos várias repaginadas em vários cosméticos. O Dracon do passado tem algumas pra te mostrar. Se vocês prestarem atenção, meu cabelo tá um pouquinho diferente. Talvez fique difícil de você pegar logo de primeira, mas aqui eu tô com as duas versões abertas. Eu vou fazer aqui um antes e depois com quase tudo. Então presta atenção. Aqui é como será a partir da atualização 6. E aqui é como era antes. Vocês percebem que a coloração do cabelo mudou? A parte mais de cima tá mais clara e a parte de baixo tá mais escura.
Eu achei isso um detalhe muito legal, ficou bem mais refinada a textura também. E não foi só isso, tá? Se vocês prestarem atenção ali, ó, na esquerda, na lista de cabelos, vocês percebem facilmente uma enorme diferença em vários dos cabelos. Olha lá, esse cabelo aqui, por exemplo, de trança dupla, mudou completamente. Se eu selecionar aqui, ó, completamente o visual. Esse aqui também, franja de lado. Olha a diferença na textura. Olha ali que da hora. Ficou mais fina essa linha aqui dentro. Essa aqui, topete, ela tem esse fiozinho pra fora, tá vendo? O fiozinho ficou maior na versão de hoje. Ó, vamos lá, ó. Já dá pra ver mais umas diferenças ali e aqui. Eu devo ter dado um zoom. Tem umas diferenças legais ali de recuo de cabelo. Esse cabelo aqui, coque viking. O objetivo é o coque. E aí, então, eles tiraram esses granuladinhos na lateral. Temos mais uma mudança, nem tão grande quanto nos anteriores, pelo que eu tô observando. De acessórios da orelha, vocês vão perceber uma diferença no posicionamento, ó. Eles melhoraram muito a posição. Mas, por exemplo, se eu coloco essa orelhona e, ao mesmo tempo, aqui. Nossa, eu não sabia disso, que a posição ficava pra trás. A galera vai poder finalmente usar aí. Aqui no suéter do explorador alpinista, você consegue alterar ali, ó, uma linhazinha bem pequenininha. Aqui na coroa também, antes, ó, não dava pra selecionar as cores. E agora você pode mudar a cor ali daquela parte estofada, né? E agora aqui na meia alta você também vai poder ali, ó, definir a cor da meia. Antes não dava pra fazer isso não, ó. Era sempre a cor branca. Aqui na parte da touca grande, aqui era como era e aqui como que ficou agora. Tem uma leve diferença também ali na pintura. Acredito que vocês conseguem notar isso. Mas não é uma diferença tão grande quanto nos cabelos. Pelo chapéu de cowboy também, olha lá. Agora você pode definir as cores. Olha lá que da hora. Da faixinha. Antes não tinha essa função. Aqui no chapéu do elfo vocês vão notar uma das maiores diferenças. Liga só, temos aqui a formatação das cores. Isso é como era antes e como que ficou agora. Ficou absurdamente bonito, com várias combinações aqui de cores. Aqui nesse chapéu, olha lá, com mais detalhes, ficou muito mais estiloso, olha só. Ficou mais fofinho aqui também, bem natalino. No chapéu nórdico tivemos uma grandiosa mudança também. Tem o suporte ali para as texturas de cores diferentes, antes você só tinha uma. E dá pra notar também que o cabelo agora, ó, tá sendo cortado melhor aqui. E esse capuz aqui de couro também recebeu um tratamento bem especial, porque antes você só pintava essa linhazinha aqui ao redor. Agora não, ó. Eles arrumaram, tá todo bonitão, bem melhor. Aqui a camisa com detalhe dourado ficou muito bonita. Essa é como ela está agora e aqui como ela era. A mudança tá aqui, ó, na manga, por exemplo, que era bem simplesinho. E aqui, ó, nessa parte da gola da blusa ficou muito bonita. A capa da Guardiã do Gelo também foi alterado. Tem esses pontinhos estranhos que eu sempre achei estranho, não vou negar. E agora, se vocês virem aqui, olha só, muito mais bonita. A capa do rei aqui também foi completamente refeita. Essa aqui era como ela era antes. E agora, como é que ela ficou agora? Ficou muito bonita. Olha essa ombreira. Que diferença incrível. De volta aqui pro presente, também teve capa nova. A capa do Bastião. Olha que bonita essa capa. Você pode tirar aqui a ombreira, no caso eu tirei, né? Ela com a ombreira fica muito estilosa. E essa capa aqui é muito bonita. A formatação de cores, a pintura, tá sensacional. Essa capa aqui, gente, vocês podem pegar só de colocar a verificação de 2 fatores lá no site. É uma capa de graça que você recebe por deixar sua conta mais segura. Muito legal, muito bonita. Do lado técnico, tivemos a chegada do sistema de músicas para blocos e itens. Esse bloco aqui, por exemplo, é um emissor de música. Olha só. Temos também um novo recurso que permite aplicar zoom a um item. Olha só que da hora. Se eu entrar aqui no modo survival e apertar com o botão direito, olha só que da hora, zoom de 3 fases. Muito legal, no caso não dá pra tirar porque eu não tô com flecha, no criativo até daria. Tem até outro tipo de rifle aqui, com outro tipo de zoom, que é um zoom de sniper. Muito da hora isso. E também um arco muito bacana que aplica um efeito de zoom muito diferente. Olha só, a borda fica toda gelada. E ele também aplica um desfoque. Ficou muito massa isso aqui. E por meio de mods agora você pode criar um baú que tem aquela propriedade legal de ser carregado. Olha só que da hora. E o conteúdo é todo mantido. Mas por enquanto é só mod. A gente vai ter que esperar o capítulo 1 chegar para isso aqui funcionar de forma definitiva e completinha. Também meio que decretaram o fim do uso de VPN ou app externo para conectar em mundos de amigos. Eles implementaram novos protocolos que permitem a
conexão por convite de forma mais fácil, melhorando ali o peer-to-peer. Notem que em alguns casos, alguns jogadores ainda podem precisar, tá? Mas eles falaram que eles vão continuar o trabalho disso para atualização 7. Trouxeram novos recursos também aqui, gente, para NPCs e encontros, incluindo eventos de mundo, indicadores de jogabilidade para armazenar estados globais do servidor, melhoraram o sistema de permissões e fizeram grandes melhorias na performance de rede. A decodificação de pacotes também recebeu uma melhoria de 2 a 4 vezes na performance, tanto no cliente quanto no servidor. De correções, tivemos mais de 100, e aqui vão apenas alguns destaques. Um erro que fazia a corrida ser interrompida incorretamente durante determinadas ações foi corrigido. Um erro que fazia o deslize consumir estamina de forma incorreta foi corrigido. Um erro que fazia ataques corpo a corpo atravessarem paredes ou atingirem além do alcance normal foi corrigido. Um erro que fazia projéteis permanecerem suspensos quando o bloco que o sustentava era destruído foi corrigido. Um erro que fazia a grama se transformar em terra em determinadas situações envolvendo blocos transparentes foi corrigido. Um erro que fazia água e lava interagirem incorretamente até sobrescreverem estruturas sólidas foi corrigido. Um erro que fazia líquidos aparecerem incorretamente no mapa do mundo foi corrigido. Um erro que fazia estruturas serem geradas com falhas ou espaços vazios foi corrigido. Um erro que afetava o funcionamento do comando stack foi corrigido. Um erro que fazia o desfazer uma ação agir de forma incompleta foi corrigido. Um erro que fazia animais domesticados desaparecerem quando havia muitos animais na mesma região foi corrigido. Um erro que fazia entidades atravessarem cercas e outros blocos foi corrigido. Um erro que impedia alguns controles de funcionarem corretamente após alterações no idioma ou padrão do teclado foi corrigido. Um erro que fazia o jogo fechar ao utilizar determinadas ferramentas criativas foi resolvido. Um erro que fazia o jogo fechar ao entrar em mundos com configurações inválidas foi resolvido. Um erro que fazia o jogo fechar durante o carregamento de mundos finalmente foi resolvido. Um erro que fazia o jogo fechar ao utilizar teletransportadores foi resolvido. Um erro que fazia o jogo fechar em situações envolvendo partículas em grande quantidade foi resolvido. Também foram corrigidos vários problemas de memórias, incluindo vazamentos que podiam ocorrer após sair de mundos ou finalizar sessões. Inclusive, agora, se o mundo principal de um servidor crashar, o servidor pode religar automaticamente, em vez de simplesmente ficar ali inacessível e expulsar todo mundo lá dentro. E por fim, fizeram muitas outras melhorias técnicas, e como eu falei, gente, mais de 100 erros foram corrigidos. As notas de atualização completas estão na descrição do vídeo, é só clicar lá no link. Já deixa aí nos comentários o que você achou dessa atualização. Pra mim, ficou sensacional. Começou devagarinho, né, o ciclo dessa atualização, mas depois, com os novos modos, pra mim ficou incrível. E isso é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar, entrar na minha comunidade no Discord e, é claro, se inscrever no meu canal do YouTube. E até a próxima. Tchau!